A gente está se reunindo aqui hoje para falar de uma coisa muito interessante que aconteceu esse final de semana, agora mesmo. A Soberana explodiu, gente. Foi de F. A Soberana é o maior grupo marxista-leninista, ou pelo menos que se diz como, do Brasil, na internet, e de organização. Eles tecnicamente tinham pessoas suficientes, mais pessoas, do que alguns partidos políticos menores. Bom, só que ontem aconteceu um evento e a Soberana rachou. E hoje nós viemos falar disso. Eu sou a Flari e estamos todos aqui. Opa, e aí pessoal, eu sou o Clint. Eu não sou o Eastwood, mas gostaria de dar um tiro no seu coração. Fala pessoal, eu sou o Croft. Fala pessoal, eu sou o Mate e estamos aqui para comemorar o F da Soberana, vai de Vasco e é isso aí. Olá pessoal, aqui é o Samuel e eu estou surpreso que agora não tem mais só seita religiosa. Olá todo mundo, aqui é o Bunny. Eu e a Purple somos um sistema, sim, TDI. E a gente está aqui para comemorar que a Soberana foi de Olavo de Carvalho. Olá, eu sou a Zoe. Eu acho que alguns já me conhecem do meu canal, não sei. Não sei, né? Quem sabe. E eu estou aqui para comentar esse evento interessante que ocorreu ontem. E, enfim, é isso. Bom, com todos apresentados, vamos à linha dos fatos. Vamos aos fatos superficiais primeiro. Ontem, no dia 29/4/2023, às 19h29, a moderação do Soberana, todos mandaram uma mensagem pingando no Discord, mandando uma notificação para todo o grupo, falando: a relação entre a moderação e o coletivo tem se tornado muito desgastante, e a moderação acredita que o coletivo tem ativamente tomado decisões prejudiciais para a comunidade, sendo negligentes, burocráticos e cujos egos inflados impedem de enxergar os próprios erros, aceitar críticas e melhorarem estruturalmente seus defeitos. Portanto, a partir de agora, a moderação entrega suas atribuições encerrando o apoio ao coletivo Soberana e rachando com o mesmo. Mais informações na nota completa podem e devem ser lidas no link. E eles postaram o link e a nota do coletivo. Isso causou imediatamente um caos, um vendaval. Começou porque logo depois disso, toda a moderação, todos os moderadores do coletivo Soberana, todos eles saíram juntos. Eles saíram e eles imediatamente, só deixaram tudo rolar. O que a moderação fez? Antes disso tudo, a moderação colocou o tempo de slow, que é um tempo que o Discord tem para você mandar uma outra mensagem de 6 horas. Ou seja, eles colocaram um tempo para que não pudesse ter muito caos no local. E eles saíram imediatamente. Com isso, eles foram para o próprio servidor chamado a Colmeia. Estes são os fatos superficiais do que aconteceu imediatamente naquele dia. E agora a gente vai entrar nisso. Primeiramente, foi de Olavo de Carvalho, né, gente? Como o Bunny disse, foi de Olavo de Carvalho mesmo, gente. Então... Inclusive, isso levanta a questão, por que o Olavo não se manifestou a respeito, né? Pois é. Tá muito quieto sobre isso, tá muito estranho. Verdade. O Olavo tá com a boca cheia de terra, eu acho que ele tá passando meio mal. Não tem muito como falar, coitadinho. Sim. Bom, logo depois, aparentemente alguns canais foram deletados do Discord da Soberana.
E depois disso, o que aconteceu foi vários canais começaram a flodar várias coisas, o pessoal começou a entrar em todos os canais de voz e texto e perguntar, ninguém estava entendendo nada. Começou um êxodo em massa da Soberana, que está acontecendo até agora, no dia seguinte. E, bom, mas são só os fatos superficiais. O que está acontecendo? Quem que está certo? Quem que está errado hoje, neste podcast? Nós vamos aprofundar o máximo que nós pudermos, com todas as informações que nós temos no momento, sobre o que aconteceu, sobre quem falou o que, sobre quem foi banido ou não, sobre qual que foi o maior problema ali na Soberana. Nós vamos entrar em mais detalhes. Então, vamos entrar em detalhes aí, galera. Vamos começar. Bom, o Bunny estava na Soberana antes de entrar no nosso grupo. E imagino que tem alguma coisa a falar, certo? A gente pegou, eu e a Purple, a gente pegou a Soberana bem no meio do crescimento. Acabou que quando... A gente não entra muito lá, não entrávamos muito. Acabou que quando a gente soube do que estava acontecendo, já era meio tarde. A repercussão já estava rolando. Isso faz quanto tempo? Como assim? Assim, quando vocês começaram a se dar conta de que tinha degringolado a coisa, faz quanto tempo? Foi no mesmo dia que aconteceu. Ah, Só sim. que Foi um ontem. pouco mais tarde. Isso. Tá. E como é que era a coisa lá na Soberana? Conta aí pra nós como é que era o esquema da Soberana. Você diz o convívio geral? O convívio geral, como é que era a relação com os moderadores, A com o coletivo. dinâmica, o que... Conta o que você notou lá, porque eu, por exemplo, eu estava lá, mas eu não participei muito. Eu também, então a gente tá meio... Eu e a Purple, nós somos um sistema. Pessoas que sofrem com transtorno dissociativo de identidade, como já foi posto anteriormente. Nós tentamos entrar em contato com os moderadores do servidor e com uma pessoa do coletivo também, não me lembro o nome dela agora, para adicionar bot de pluralidade. Acabou que não obtivemos resposta. A única vez que nós vimos um moderador ou um administrador conversando foi quando aconteceu. Não só os moderadores e administradores, mas também o coletivo. O coletivo só se pronunciou no servidor que a gente tenha visto quando isso aconteceu para resolver. Não resolver, mas acabou causando outros problemas. Como quando... Estou tentando me lembrar um minuto. Quando uma pessoa apontou as contradições de dentro do coletivo e ele foi banido no chat público. Mas o convívio na Soberana, não só com os moderadores e administradores, mas com os próprios membros, era um tanto conturbado, caótico. Não só pela quantidade massiva de gente filtrada, mas gente da própria linha marxista-leninista se contradizendo em vários pontos. Não, assim, tipo, você chegou a mencionar a questão da saúde mental, assim, para alguém lá e você obteve ajuda? Como é que foi o negócio? Enfim, como é que isso era tratado lá dentro entre as pessoas que você tinha contato? Não posso afirmar que todos trataram mal a nossa... Eu não posso dizer deficiência, mas... deu para entender o que eu quero dizer. A condição. Mais a condição. Isso, a nossa condição. Só que nós tivemos 1 ou 2 casos de gente que nos tratou muito, muito mal e não recebeu punição nenhuma. Além de grandes casos de xenofobia. Xenofobia e preconceito não só contra pessoas plurodivergentes, neurodivergentes e nordestinas, também com um grande preconceito contra anarquistas. Eu era publicamente anarquista dentro do servidor. Não só eu, mas nós dois, Purple e eu. E um colega nosso, que foi um dos poucos que a gente conseguiu conversar muito abertamente na Soberana,
sofreu inúmeras vezes casos de xenofobia dentro da Soberana, porque ele é nordestino, assim como eu, mas ele tem um sotaque muito mais forte. Ah, sim. Vixe. Vixe. Bom, com esse relato, a gente já nota que a Soberana tinha vários problemas que eles não adereçavam diretamente. O Clint tá aqui, que ele também conhece pessoas de dentro da Soberana. O que você pode falar pra gente, Clint? Das coisas lá de dentro que as pessoas te contaram. Assim, do que eu já percebi da Soberana, até a organização de canais assim é um pouquinho complicada. Porque o que acontece? A forma como a Soberana organiza os canais deles é muito por meio de tópicos. Então, você vai ter, por exemplo, o pessoal que fala sobre esportes. Dentro dos esportes, você vai ter o pessoal que fala sobre um determinado esporte. Esse pessoal pode ou não conversar com o pessoal que fala, por exemplo, sobre economia e política. Você tem pessoal que conversa sobre história, que pode ser ou não um pessoal que conversa com a psicologia, que é o pessoal que pode ou não conversar com o pessoal LGBTQIA+. Então, assim, tinha muitas coisas divididas, entendeu? Era muita coisa acontecendo e a conversa, assim, entre esses canais, ela rolava de forma muito caótica. Então, assim, até de uma forma de organização, eu vejo que a Soberana, ela meio que ela causou esse tráfego de pessoas tão grande que eu acho que era muito difícil você ver exatamente o que as pessoas estavam fazendo exatamente ali, em cada canal, entendeu? Mas do que eu percebi também é que não tinha geralmente a mão da moderação ali muito no meio. A moderação não interferia muito ali no meio. Eu não entendo muito porquê. A Purple e a Bunny podem explicar melhor isso. Acontece que a gente nunca viu muito. Agora é Purple, só avisando. A gente nunca viu muito da instrumentalização do que é possível ou não fazer de quanto à moderação automática do Discord sendo aplicado naquele servidor específico. Não só ferramentas de moderação automática não eram aplicadas, mas também não havia muita moderação em geral e não tinham como escalar a equipe na mesma proporção que o servidor aumentava. Isso causava não só caoticidade, mas também é como se fossem... Era algo tão desorganizado que parecia, sinceramente, servidor do Goulart. Muitas turminhas que se conheciam falando entre si. Era muito comum você conversar lá, entrar numa call aleatoriamente, tentar conversar e todo mundo te ignorar porque era uma panelinha, sabe? Galera, eu queria falar... Então, que a Flari falou que tá tendo um êxodo, né? Aquilo, as pessoas que não se exilaram foram banidas, né? Então, assim, Sim. tem essa questão também. Sim. O que a gente sabe? O que a gente sabe? Logo depois que a moderação fez isso, começou um expurgo na Soberana. Começou um expurgo muito grande, tá? O que eu quero dizer com expurgo? Eles começaram a banir todo mundo que tava falando em apoio. Eles começaram a banir pessoa que tava lá zoando. Eles começaram a banir geral, sabe? Sem falar, Eles estavam em modo de controle de danos imediatamente. Eles entraram em modo de controle de danos. Cara, a Luna foi banida só porque falou que ia sair. Exatamente. Tipo... Eu já ia chegar lá. Não, vamos... A Luna, como o Croft acabou de falar, era a cara do Soberano. Ela tava lá o tempo todo, ela fazia as coisas, ela fazia as oficinas. E aí ela falou, acho que foi no Twitter, né, que ela falou que ele ia sair. E ela foi banida. Eu não sei se foi na Soberana ou no Twitter que ela falou. Eu não tenho certeza. Nós sabemos que ela deu o relato dela no Twitter. Agora, saber se ela falou alguma coisa lá dentro, a gente não sabe. Eu acho que esse trecho não apareceu. Bom. Na Soberana não foi falado nada. Só no Twitter. Então foi no Twitter. Vamos assumir que foi no Twitter por enquanto. Ela falou no Twitter que ela estava saindo da Soberana por motivos diferentes do pessoal que tinha ido pra Colmeia. Ela foi por motivos diferentes, tá, gente? Mas é que aparentemente ela se
simpatizou com os moderadores e decidiu sair. Ou então se identificou com as causas ali mencionadas, né? E aí ela imediatamente foi banida. Uma das principais, eu diria, dos elementos fundadores da Soberana foi banido simplesmente porque não queria mais participar. Isso tem muito uma aura de tipo, não, você não termina comigo, eu termino com você. Isso tem muito esse tipo de energia. Mas a questão é que já tinha muita coisa bizarra. Por exemplo, teve uma moça, inclusive ela é uma streamer, ela não é da Soberana, tá? Ela é uma streamer, ela nem é marxista-leninista, mas ela é de esquerda, assim, né? E uma vez eu perguntei se ela ainda estava no server da Soberana, se ela conhecia, tinha entrado lá. E ela falou pra mim que isso há muito tempo atrás, tá? Quer dizer, o negócio já tava meio estranho. Então, assim, ela falou que ela foi banida por ter denunciado o assédio. Que teve uns caras que estavam assediando ela. Só que aí, ao invés de banirem os assediadores, baniram ela. Eu não sei se essa história é verdade ou é mentira, mas eu estou apenas falando o que ela me contou que aconteceu com ela. Entendeu? Então, assim, é complicado, né? Assim, complicado. Isso confere com algumas questões que a gente vê, né? Assim, que o pessoal já andou fazendo denúncias assim de que tem um povo incel, essas coisas todas que a gente já escutou por aí, já leu pelos twitters da vida, né? E, enfim. Sim. E aparentemente. Então vamos colocar aqui em perspectiva tudo que a gente falou. A Soberana teve um racha enorme. Teve um êxodo e um expurgo. Foi quase em sucessão. As pessoas saíram e depois eles começaram a banir quem tava apoiando, eles começaram a banir um monte de gente. Quem tava trollando, quem tava lá de sanguessuga, quem tava de tudo. Sabe? Começaram a banir um monte de gente. Beleza. Aparentemente, como Bunny disse aqui, existe um clima estranho na Soberana desde muito tempo. E como relatos demonstram, como o Clint falou, como a amiga do Croft falou, relatos demonstram que existia uma situação estranha há muito tempo na Soberana. De aplicação vamos dizer, arbitrária de regras. Não batiam em xenofobia, não batiam em capacitismo. Eles permitiam muita coisa. Então, quando você denunciava, aparentemente, o que parece que está acontecendo é que nem sempre as coisas iam, mesmo que você estivesse certo ou que você estivesse sendo atacado, e tinha o risco ainda de você poder ser banido por ser assediado. Então, mas isso aqui, tudo que a gente está falando, é o externo. Vamos ler um pouco da nota, gente, deles no Twitter. A nota da moderação da Soberana no Twitter. A relação entre a moderação, a nota no Twitter é a mesma do Discord, aí eles colocam a nota de decisão deles. E a nota de decisão deles é bem interessante. É uma nota de 15 páginas, tá? Aqui nessa nota eles falam de várias coisas, mas principalmente a primeira coisa que eles falam é a negligência do coletivo com a comunidade. Isso parece ser bem verdade. E aqui a primeira coisa que eles falam é se tão mal. Porque aparentemente a Soberana também atacava em maoísta. Eles atacavam os maoístas, sabe, muito. Então aparentemente existe um
problema com o maoísmo, e eles vão falar disso na nota, mas vamos lá. Ressaltando que um comportamento de individualismo e sentimento de indiferença que os membros partidários infelizmente demonstravam sobre a organização Zedong também explica sobre a organização. Zedong também explica melhor sobre esse comportamento sobre a eliminação das concepções erradas no seio do partido. Aqui trazemos alguns recortes da seção O Individualismo. Aí eles colocam o negócio. O coletivo ativamente, por exemplo, o espírito de grupo se preocupa apenas com o interesse do seu grupinho e não prestar atenção ao interesse geral. Se bem, na aparência, não visa interesses pessoais, na realidade trata-se do individualismo dos mais estreitos. O espírito de grupo exerce igualmente uma possante ação dissolvente, desagregadora. O espírito de grupo esteve sempre em voga. O Exército Vermelho, graças à crítica à situação, melhorou um pouco, mas existem ainda sobrevivência desse espírito. Convive, por isso, nas forças para vencê-las. O coletivo tem ativamente optado por inúmeros protocolos e diretrizes antigas criadas na hora, em vez de prezar pelo bom convívio entre camaradas, optando pelo cumprimento estrito de suas próprias leis internas, criadas sem a participação da moderação. Quando desejam contornar a situação para servir aos seus interesses, os mesmos membros quebram as suas próprias regras internas. A lei estrita vale apenas para a moderação e a comunidade, enquanto coletivo tudo é permitido. Um dos casos no quais isso ocorreu foi uma situação na qual uma integrante do coletivo, flertando com uma pessoa da comunidade no chat público, conversa, expondo a localização dessa pessoa, algo que nas diretrizes do servidor constitui quebra da regra 5. Este integrante do coletivo, inclusive, se utilizou de seu acesso de administrador para modificar aspectos do seu servidor apenas para exibir o seu poder na tentativa de impressionar membros, algo que nunca foi feito por moderadores, porque é incondizente com o cargo e com certeza seria passível de punição. Então, aqui a gente já vê que a mesquinharia já estava, em altos níveis na Soberana. Sim. É complicado mesmo a coisa. Eu só queria comentar sobre um aspecto assim que eu achei muito interessante da Soberana, que é o fato de que, assim, eu sempre quando eu vou pegar isso, eu consigo pegar pela parte estrutural da coisa. E o que me chama muita atenção, sempre me chamou muita atenção na Soberana, é que você tinha dois tipos de conversa na Soberana. Essa conversa era do pessoal que tava só ali conversando, meio que no seu grupinhos bem sectários. Você tem os administradores, mas não exatamente os administradores. Posso ir depois para isso, a gente pode discutir isso melhor, eu acho. Até no manifesto de decisão vai estar isso. E assim, é um pessoal que tentava controlar meio a parada quando ela saía fora de controle, mas não tinha muito controle também, porque assim, o máximo que eles conseguiam fazer é falar com o pessoal, tentar controlar a situação, mas se tivesse muita gente e fosse muita gente no embalo, eles já perdiam o controle. E aí você tinha a galera da Soberana, que era quem que dava os avisos, quem falava no chat principal, quem falava sobre live. E eu percebia que, sabe, tinha uma diferença gritante entre esse pessoal, que sempre me bugou muito, porque não tinha assim um contato entre eles. Talvez entre o pessoal que pretensamente administrava e o pessoal que estava conversando ali, interagindo. Mas entre o pessoal da Soberana e esse outro pessoal não tinha. Tinha um abismo. Tinha um abismo enorme. Não entrava em contato com o outro. De jeito nenhum. Era só assim, vou fazer live aqui, vou fazer esse conteúdo aqui, vai rolar isso. E sabe, acabou, é isso. Uma coisa assim que eu percebi estando lá na Soberana também,
Eu não interagia muito lá, mas as poucas vezes que eu interagia, eu sentia que eu me sentia muito distante, assim, até dos moderadores, e quando marcava eles para denunciar algum abuso, por exemplo, me senti ofendido com o que um cara falou, né? Já teve moderador que falou, não, ele só tá zoando com você, não é nada demais. Mas, meu irmão, eu me senti ofendido, entendeu? Tipo, basta vocês, sei lá, conversarem com o cara, ou... Eu mesmo poderia falar pro cara, eu falei, ó, cara, você tá me ofendendo, tal. Mas, tipo, tinha gente lá que eu sentia até uma certa negligência, assim, sabe? E a Soberana não é a única comunidade na internet que haviam moderadores que eram bem negligentes. Por exemplo, eu já participei de tudo quanto é tipo de comunidade na internet. Comunidade que as pessoas um bando de adolescente até postava coisa nazista, sabe? Piada antissemita e um monte de coisa. E quando a gente falava pros moderadores, ou eles fingiam que não viam o que estava acontecendo, ou eles simplesmente não faziam nada, entendeu? Eles só chegavam pra mim e falavam, ou você para de encher o saco, ou a gente vai te banir. Mas, meu irmão, o cara tá postando piada antissemita, entendeu? Então, tipo, negligência, existe, assim, várias comunidades da internet, e infelizmente existem pessoas negligentes que não estão nem aí. O cara posta xenofobia, racismo e, tipo, ninguém toma nenhuma providência. A internet tá cheia de comunidade assim, cheia, entendeu? Então, infelizmente, isso é mais frequente do que a gente imagina, entendeu? Infelizmente. Os pontos da nova decisão que são bem interessantes e que acabaram no seu somatório tornando-se o algoz desse servidor da Soberana. Quanto à negligência com a comunidade já foi dito, mas quanto ao formalismo burocrático foi citado, que é um tanto estranho que uma organização esteja assim tão desorganizada ao ponto de tentar se organizar de forma tão contraditória que eles enchem de papelado e protocolos que são moldados arbitrariamente ao ponto de só agradar os membros do coletivo em si. Além da falta de ponto teórico deles em pautas importantes para o marxismo-leninismo, como a questão da China, ou como eles antagonizavam os maoístas de forma extremamente contraditória, enquanto eles pregavam em seus live streams da esquerda não cometer autossabotagem, ou o sexismo cis-branco bastante presente dos membros do coletivo. Acho que seria... isso tudo em somatório foram os ceifeiros desse coletivo que juntos levaram esse dia de hoje. Sim. E assim, o que eu sentia lá também, quando eu tava lá na Soberana, a última vez que eu interagi lá, eu tava sentindo que tinha um monte de gente lá que nada mais era do que, sei lá, um fã-clube do Ian Neves, por exemplo, ou de algum outro streamer. E o trabalho de base vai por água abaixo, né? Porque assim, aí fica uma coisa muito complicada, né, meu? Tipo, é complicado, assim. Sim, sobre os casos de assédio que rolou no servidor. Eu fui falar com um amigo meu que faz parte e é marxista-leninista ferrenho sobre os casos de assédio, e dá pra ver que as pessoas que são da Soberana Convicta, que são as pessoas que estão lá pelo Ian, pelo resto do pessoal que é streamer, que é o fã-clubinho, né? Dá pra ver que eles são claramente com uma mentalidade de seita, que você percebe, porque eu cheguei a citar os casos de assédio e eu falei, cara, isso é indefensável. Não tem como tu voltar pra lá sabendo do negócio criminoso desse que tá rolando. Mesmo que seja uma denúncia que tu não pode só alegar prova, tu ao menos não questionar sobre por que tudo está acontecendo e tudo está sendo denunciado,
ir pra lá, voltar como se nada tivesse acontecendo, seguir a vida, falar, é só a treta semanal da Soberana, cara. Isso não foi a treta semanal da Soberana. Isso daí foi o verdadeiro pá de cal na Soberana, que a gente já tava prevendo que ia acontecer. Todo mundo sabia que isso ia acontecer em algum momento, mas assim, foi mais rápido do que eu pensei. E é isso, a gente tá só vendo quem tá lá é o pessoal que é fanatizado, que trata os streamers como a bandinha preferida deles, assim. Sobre isso que o Matt estava falando, sobre a questão da mentalidade de seita, que é uma coisa que eu já falei, inclusive, sobre isso no meu canal, a gente já conversou aqui dentro também sobre isso. Uma coisa que caracteriza muito é a existência desses grupos que não têm acesso às informações de uma cúpula. Ou seja, as informações chegam para os membros comuns de forma fragmentada, né? E isso faz parte do processo de seita, né? A gente pode dizer que uma seita tem esses elementos de você não dividir todas as informações com todo mundo. Ou seja, sempre vai ter alguém que vai ficar sem saber de alguma coisa, e essa coisa pode ser até muito importante, né? Que as pessoas saibam, mas ela não vai ficar sabendo. E eu acho que essa questão acaba gerando uma coisa assim chamada falta de transparência. E isso é um problema. Eu acho que para qualquer movimento que a primeira coisa é a transparência entre quem está na moderação, quem está no grupo há mais tempo. Enfim, isso é importante a gente destacar nessa conversa, até para a gente não cair nos mesmos erros quando a gente tiver o nosso movimento mais engajado e tal. Aí a gente tem que prestar atenção nisso, inclusive é por isso que a gente está fazendo essa discussão aqui, para a gente analisar esse evento de uma forma até teórica e analítica, né, também. E é isso. E esse negócio também do pessoal sair do grupo ou sair do coletivo e as pessoas não falarem mais com essa pessoa é outra questão bem típica de seita. Você ser proibido de falar com uma pessoa que saiu. Então, é isso. Inclusive, uma coisa que casa muito bem com o que a Zoe está falando, que eu queria comentar, é que um dos motivos que o pessoal que ainda está defendendo a Soberana está insistindo tanto nisso é aquela questão de que eles falam como se, tipo, o racha na Soberana significasse meio que o fim do movimento socialista no Brasil. O pessoal de lá foi doutrinado a pensar que a Soberana é o grupo revolucionário, que sem eles não vai ter revolução, entendeu? Isso é perigoso até. É complicado, porque tem outras frentes revolucionárias no país e a gente tem que acordar que, assim, a Soberana, ela surgiu tem poucos anos, enquanto tem gente lutando pela revolução já tem décadas aqui no país. Então a gente tem que tomar cuidado com esse exclusivismo, né? Tipo, estamos aqui, só nós somos capazes de fazer isso, só nós podemos e, enfim, é basicamente isso. Queria só apontar uma coisa,
que o Samu falou sobre o pessoal achar que a soberana é a única forma da gente alcançar qualquer alavanque de esquerda no poder no país. Isso veio muito daquele episódio do Humberto Matos, aonde ele diz que a gente não pode deixar uma autofagia, entre muitas aspas, acontecer no grupo. O que ele estava querendo dizer ali? Primeiro, que ele estava fazendo isso simplesmente para defender o Ian Neves. E segundo, o que ele estava fazendo ali é legitimar qualquer influência que a soberana tem sobre qualquer coisa qualquer crítica construtiva que é dada a isso é um perigo. Eu vivo batendo nessa tecla, eu vivo falando sobre isso, mas eu continuo apontando, ainda mais agora. Humberto Matos é um risco para qualquer iniciativa feita à esquerda nesse país. Ele é um autocrata, ele só se importa com a influência dele e com a influência do grupo dele, e o resto pra ele pode ir à merda. Eu vivo apontando isso pra mim é um sintoma do que tá acontecendo. Esse pessoal que tá fazendo isso provavelmente são seguidores dele também, e ele ter se juntado à soberana foi um dos pregos nesse caixão. Isso eu não tenho. Sintomático, é sintomático. Ele ter entrado foi um dos sintomas que realmente mandou a soberana lá pra baixo. Porque esse cara simplesmente tá lá pra conseguir influência. Pura e simplesmente. Ele é perigoso e as pessoas precisam entender isso o quanto antes. Não dá pra confiar. Nesse cara não dá pra confiar. Vamos passar para o nosso jabá, gente. Nós somos da comunidade Guarda Negra, o coletivo Anti-Ordem. Nós temos vários canais. Os canais vão estar na descrição, assim como o link para o servidor. Junte-se a nós, se você está procurando uma comunidade que vai ser aberta. E nós fazemos uma comunidade o mais horizontal possível. Nós não queremos construir panelinhas, nós não queremos fazer fandom de streamers, nós não queremos nada disso. Nós queremos construir uma comunidade horizontal, para que as pessoas tenham um lugar para se organizar e construir as suas realidades. Sim, e a gente não quer ficar limitado só à internet. A gente quer conquistar vários espaços, né? Até no mundo real, né? Organizações e tudo mais, né? E Fala, só um comentário rápido. Por favor, entre mesmo aqui na Guarda Negra. E nós queremos acolher você em particular. Momento da Hora Aventureira falando com você, quebrando a quarta parede. Nós queremos acolher você e nós queremos a sua iniciativa. Vem pra cá. Isso aí. Aí. Só pra deixar bem claro, não é você como massa de manobra. Você vai participar. Você constrói. Você vai falar. Você vai ter voz aqui. Você pode sentar aqui, tá? E não é promessinha, não. Se você aparecer, a gente vai te colocar aqui, tá? E Conversa, vale- cara. Entra, participa. A gente participa também. Todo mundo que tá aqui dentro tá participando. Tá gostando muito. O Bunny entrou esses dias. Ele tá aqui. Bunny e Purple entrou esses dias. Eles estão aqui com a gente. Então vem. Bom, mas agora, depois de falar tudo isso, até aí ok, você fala, tá, mas e daí? É só uma comunidadezinha na internet, tá? E existe muita Uma comunidadezinha de quantos membros? é que existe muito Mais preconceito. de 50 mil membros. É que existe muito preconceito ainda na internet, principalmente na esquerda brasileira, que ativismo de internet não funciona. Existe muito. E funciona, gente, funciona. Os caras tinham 50 mil membros. Então, mas tá. Mas por que isso é importante? Vamos às acusações.
Eles têm acusações sérias em cima deles. Assédio sexual, assédio moral, trabalho não remunerado. Aparentemente, muitos abusos aconteceram lá. Muitos abusos. Então, vamos ler aqui, na nota deles, o que eles falaram. Eles falam depois sobre o formalismo da burocracia e tal, que eles falam que tudo era fundado em burocracia interna, mas isso a gente já comentou, que qualquer coisa que você queria tinha que passar por vários comitês, não sei o que, e às vezes eles nem aprovavam. Eles estavam tentando aplicar umas regras soviéticas e. Aí depois eles falam sobre a lei. Centralizadoras. Aí eles falam sobre a falta de linha teórica, que o coletivo não tinha nenhuma linha teórica, que eles faziam o que queria, quando queria, porque foda-se. Eles antagonizavam o maoísta por nenhum motivo, sabe? Maoísta eles baniam, maoísta eles... Maoísta é anarquista, tá? Aqui na nota só fala de maoísta, mas eles contrariavam o anarquista o tempo todo. Eles antagonizavam o maoísmo como ideologia, como comunidade, como tudo. Mas agora vamos pra parte. Sobre o sexismo, feminismo cis branco do coletivo. De forma oportunista, para com a comunidade, o coletivo utiliza da estética de um feminismo genérico, como uma forma de silenciar as críticas à falta de representação, conteúdo focado em qualquer recorte de mulheres trabalhadoras e ou trabalhadoras da comunidade LGBTQIAP+. Enquanto continua se envolvendo em conflitos por consequência de atitudes, piadas ou comentários de cunho sexista e transfóbico que os seus integrantes fazem. Sejam essas falas públicas, em chats, lives ou internas no canal da moderação. Problema profundamente enraizado devido à negligência do coletivo com o assunto. Esta situação fica em evidência quando no último trimestre de 2022, após diversas críticas acerca da distribuição demográfica do coletivo consistir em sua maioria de membros homens cis brancos, mesmo após o recrutamento de mulheres, o coletivo continua a desdenhar da pauta e tratar como apenas um algo a mais, e não como uma base dos princípios da proposta da Revolução Brasileira. O problema se repetiu no começo do presente de 2023, quando uma pessoa da comunidade criticou publicamente o coletivo por sua posição branca, cis, sulista masculina, e apontou piadas sexistas de um dos seus criadores de conteúdo, sendo assim considerado integrante de estar causando dentro do servidor. Quando a moderação indagou, tal integrante a respeito do ocorrido apenas foi dito: você está sendo extremamente injusto e passando pano para alguém que está causando no conversa. Este integrante negou a existência dos problemas, apesar do que iria apresentando e queria convencer a moderação do mesmo, tomando a prática como critério de verdade. Percebemos assim como age o coletivo. Aqui, ó. Desde o começo de 2023, eu vou pular um pouco, desde o começo de 2023, mulheres do coletivo com cobertura tem sido preocupante, chegando a participantes ataques direcionados aos nossos quadros não binários, ao reduzir-lhes e agrupá-los por características físicas, invalidando a sua não binariedade, ativamente utilizando a prática de gaslighting, tendo já protagonizado comentários que podem ser percebidos como transfóbicos e sexistas, até enquanto negligenciavam as mulheres não brancas em nossa sociedade. Este comportamento é inaceitável e perpetua a opressão e discriminação sistêmicas enfrentadas na comunidade marginalizada. Aí aqui eles postam mais uma autora. Toda a movimentação vista como inclusiva por parte do coletivo é um movimento reativo, foi um movimento para não pegar mal, um resultado de pressão da comunidade, foi a definição mais clássica de tokenismo, o recrutamento de um pequeno número de pessoas pertencentes a grupos minoritários para encobrir o próprio comportamento discriminatório, que de forma nenhuma desqualifica o trabalho feito, mas a presença de tais integrantes não é suficiente para o seu posicionamento não serem considerados levar a uma mudança concreta do coletivo. Não são utilizadas para tirar o estigma de grupinhos de gente padrão, no qual o coletivo não conseguiu se desvencilhar, não só por sua mera composição genérica, mas também pelas suas ações e omissões, mais uma vez tomando como critério de verdade, percebemos assim como age o coletivo. Na nota eles não falam do assédio, mas eles estão falando de várias questões de sexismo, machismo ali, que estavam ali. Eu vou ali na colmeia, e eu acho que na colmeia eles pegaram a questão do assédio, eu acho que por conta dessas questões levantadas, do tipo transfobia, capacitismo,
xenofobia, tudo isso consiste em assédio, porque as pessoas se sentem assediadas devido a essas questões, né? A gente pode colocar a questão do assédio implicitamente aí nesse texto, Sim. né? Sim. E aparentemente, pelo que eu estou vendo aqui, aparentemente eles não colocaram na nota, mas eles falaram com o pessoal ontem da colmeia em Cal. Eles foram para uma Cal lá, e eles falaram sobre assédio que estava acontecendo com mulheres trans, que as pessoas estavam utilizando do poder que eles tinham no coletivo para pressionar essas pessoas a darem concessões a eles. Isso é uma questão muito séria, extremamente grave. Isso é uma questão muito grave, gente. Extremamente grave. A gente não pode só... Até agora o negócio tava ainda... Tá, mas e o que importa tudo isso? A gente tá falando disso. A Soberana é a maior comunidade de esquerda na internet do Brasil. Era, até o momento. Não sei. Era, né? Não sei se é mais. Eu não sei como vai permanecer, né? Não sabemos disso. Ainda não temos como afirmar, é bom antes da gente continuar, nós não temos como afirmar nada sobre o futuro da Soberana, por enquanto, porque o negócio aconteceu ontem, a gente ainda está no calor dos acontecimentos. Então a gente precisa agora. Teremos que analisar esse momento no decorrer dessa semana, da outra, e ver como as coisas se encaminham, para a gente poder estabelecer algum tipo de prognóstico, né? Sim. Gente, a situação é feia. Aparentemente, segundo relatos de várias pessoas, existe pressão, existe assédio sexual lá no meio, existe assédio moral. Na nota eles falam claramente que vários dos moderadores estavam fazendo muitos trabalhos, não estavam sendo pagos ou remunerados de qualquer forma. Muitas pessoas que nem eram da moderação estavam tentando arrumar os negócios, mas eles não recebiam nenhum reconhecimento. Não tinha reconhecimento, não tinha nada. E isso, gente, vai levar a gente ao que aconteceu depois, ao Fallout. A colmeia é o servidor que foi criado. E na colmeia eles explicaram várias coisas, eles colocaram... Eles estão estruturando a colmeia. A colmeia tá crescendo e tá crescendo muito. A gente, eu acho que sem zoeira eles levaram... Só ontem foi umas 1000 pessoas, sabe? Sem zoeira. Só ontem foi umas 1000 pessoas que foram pra lá. Sabe? Então, o que está acontecendo? A Soberana não se pronunciou ainda. Ninguém se pronunciou. O Ian não se pronunciou, o Humberto não se pronunciou, sabe? Ninguém se pronunciou. Ninguém falou nada. O único que se pronunciou é o gamer de esquerda, mas aí ele já... Não sei se ele rompeu com a Soberana já. Não, ele já tinha rompido há meses. Ele já tinha rompido com a Soberana. Há meses. Então ele passou o diabo, né? E aí o vídeo dele ontem, ele faz uma recapitulação do que aconteceu com ele e tenta analisar o que aconteceu ontem. Eu não sei, eu não vi a live inteira, mas meio que ele faz até um desabafo assim, né? Não sei. Foi. Então, só ele se pronunciou, ele nem tá mais na Soberana, ninguém da Soberana se pronunciou. A não ser a Luna, que também saiu, né? Sim. O Ian Neves não falou nada no Twitter, não falou nada na Soberana. Os grandes não falaram nada. A única pessoa que tava falando alguma coisa, eles não falaram nada com o grupo, eles falaram pra 15 pessoas lá no chatzinho, que estavam como ninja. Só que eu não consegui ouvir porque tava lotado o chat. Ou seja, nem na organização deles de falar alguma coisa eles conseguiram falar. Só tava como ninja em um chat lá. Mas não tinha mais nada. Até o momento não houve pronunciamento. Mas agora a gente vai falar do nosso
Vamos falar o que a gente acha, tá? A gente tá falando tudo o que aconteceu. A gente apresentou as provas. Tem uma coisa a falar aqui, a acrescentar. Teve uma figura, né, que na fala da aluna lá no Discord, que é o Azariel, um nome desses aí, né? Bani, se puder ajudar com o nome da pessoa, né? O Disse seguinte, o quê? do Azariel, Azarel. É a Azariel mesmo. Azariel. Ele colocou um print naquela thread da aluna sobre dizendo que ela compactuou com o golpe. Foi o único que se pronunciou e mesmo assim para detonar um tanto a aluna, entende? No sentido. Eu acho que eu tenho aqui um Twitter de um print que alguém postou, eu vou pegar aqui pra ver. Azariel. Procura Azariel. Deixa eu ver. Ele tá comentando lá no Twitter da aluna. Deixa eu ver aqui, peraí. Tem um print Sim. que eu acho que é interessante expor, que é o único que se manifestou e mesmo assim se colocou na situação de que houve golpe. A aluna, ela falou no Twitter dela, não sei se é bom eu expor aqui. Ela falou que ela foi banida do servidor da Soberana simplesmente por mandar a mensagem: eu estou saindo da Soberana. Aí ela fala assim: só para explicar, a nota de saída é só da moderação e eu não tenho nada a ver com ela, tanto que não assinei. Minha saída foi depois da moderação sair, ao ver a nota deles, e tinha os meus motivos, quais avisei internamente. E aí teve uma pessoa que foi nesse Twitter da Luna e postou um print de uma mensagem do Azariel, e ele fala assim: eu acabei de banir, a Luna tem todos os meus contatos e pode falar comigo quando quiser, mas não vou passar pano por fazer parte desse golpe da moderação, ele falou. Pelo menos o que tá no print, né, que a pessoa postou, diz que ele falou isso, né? Gente, olha a resposta dos caras. Os caras estão chamando de golpe, como se a moderação... Golpe. Golpe. Assim, agora a Soberana é nível Dilma, né? Assim, sabe? Tipo... Demonstração de ego tão inflado deles que eles chamam de a derrubada de um servidor do Discord de golpe. Golpe. Mas, Gravem essa palavra, gente. gente, até agora a gente tem evitado falar, e agora eu quero que todo mundo que quiser falar, fale, mas fale sobre qual é a sua opinião da Soberana. Tipo, fale sinceramente. Tipo, eu vou começar. A Soberana... Posso começar? Não, sim, pode começar, começa. Eu tenho muitas opiniões sobre a Soberana. Tenho muitas colocações sobre a Soberana. Mas a principal que eu tenho sobre a Soberana vai ser sempre a seguinte. Enquanto a Soberana continuar sendo esse núcleo de pessoas que estão fazendo conteúdo no YouTube e todo o resto tá simplesmente seguindo o que eles estão falando, sem nenhuma crítica contundente ou nenhuma participação ativa nisso, cara, é isso, sabe? O que a gente tá vendo sabe, é todo sintoma disso. Todo sintoma de uma galera falando e todo mundo meio que seguindo isso. Então, pra mim, tudo que tá acontecendo de certa forma não é novo. O que me surpreende são realmente as acusações de abuso. Mas, assim, eu já tinha ideia de que uma certa forma de abuso de autoridade teria. Porque, querendo ou não, na Soberana tem muita autoridade. Tem muita gente com muito poder. Tem muita gente sem poder nenhum. Seguindo passivamente tudo que é falado lá.
Isso é, pra começo de conversa, perigoso pra caramba. Agora, tirando tudo isso, cara, podia até ser melhor. Se não fosse isso, podia até ser um lugar legal. Mas puta que pariu, hein? Golpe. Sabe? É, Golpe é foda. complicado. Flari, quer falar alguma coisa? Eu ia falar simples, gente. A Soberana é uma panelinha criada por... que foi criada ou cooptada, não importa, por criadores de conteúdo para criar fandom deles. É isso que era a Soberana. A Soberana é o fandom de criadores de conteúdo. É uma panelinha que decidiu tudo por eles mesmos. E eu vi várias críticas ao longo do negócio falando assim: a Soberana não tinha poder de centralizado. Eles tinham que fazer mais centralismo. Não é assim. Foi a centralização da Soberana que causou a Soberana a chegar nesse nível. A centralização de poder deles, ele elimina a necessidade por gestão. Porque se eles podem tudo, eles não devem nada a ninguém. Eles não devem satisfação a ninguém. Eles não devem satisfação à comunidade, eles não devem satisfação à moderação, porque quem manda é eles. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. Digamos que o Ian Neves cometeu um crime sexual com alguém da Soberana. Isso Soberana... é só digamos, hein, gente? É hipótese. É uma hipótese, tá? Não estamos... Por motivos legais, ninguém está afirmando nada. Nós estamos afirmando nada. O Ian Neves é o maior streamer deles. Eles vão expulsar o Ian Neves? Tipo, eles vão só chutar o Ian Neves? Eles vão só tirar ele? Porque o Ian Neves é o maior streamer e é um cara que tem poder lá dentro. Então eles só vão tirar ele lá, sendo que ele pode só silenciar e continuar na mesma? E fingir que nada aconteceu? Eu não estou falando que o Ian fez. Não fez. Não fez, tá, gente? Não fez. É hipótese. É uma hipótese. Substitui Ian por qualquer um dos caras lá em cima. Qualquer um. Ou por um cara inventado. O Carlinhos comunista. Vamos inventar o Carlinhos. O cara é o maior streamer. O Carlinhos comunista cometeu um crime sexual. Eles vão tirar ele? Sendo que ele é o cara já passou de 1 milhão de... Vamos supor que em algum momento, mundo paralelo, o cara chegou a 1 milhão de inscritos no YouTube e mais uma porcentagem absurda na Twitch. Então, vamos pensar numa situação dessa. Então, vamos supor que o Carlinho comunista chegou lá e ele cometeu um crime. Ele tá na Soberana. Eles vão expulsar ele? Não vão expulsar ele. O problema desse lugar era a centralização. A Soberana era extremamente centralizada em um pequeno grupo. Só que isso gerou uma situação onde eles não precisavam de responder pra ninguém. Eles não precisavam de falar nada pra ninguém. Eles só faziam o que eles queriam, quando eles queriam, porque eles queriam. Eles criam uma situação de panelinha. E essa ideia de hipercentralização de partidos e de organizações comunistas, gente, que causa divisão, não é nova. Não é nem sequer, antiga. Isso existe desde que Partido Comunista existe. A hipercentralização em partidos comunistas causa racha em Partido Comunista desde Marx. Desde Marx. Não é uma coisa que começou agora. Não é uma coisa que começou ontem. Não é coisa da Soberana. Começou, desde sempre. Mas Bakunin já falava, se você pegar o mais ardente dos revolucionários e der poder absoluto a ele, assim, em 1 ano, ele se torna pior do que o próprio Czar, né? Então eu acho que é mais ou menos isso daí, sabe? Eu tenho uma versão melhor dessa frase. Se você pegar o mais ardente dos revolucionários e tornar ele num moderador do Discord, ele se torna o moderador da Soberana. Ou seja... Não, a gente também é o seguinte, é bom que a gente diga o seguinte, por isso que a gente não concorda com essa questão de hipercentralização do poder, né? Eu acho que a participação tem que ser de todo mundo, por mais que, por exemplo, você diga assim, o grupo é grande, tá difícil, mas
assim, se você organizar realmente a coisa de uma forma a criar núcleos, e esses núcleos sejam efetivamente ouvidos, eu acho que funciona melhor do que você simplesmente ficar escondendo, né? Porque o que deu a entender na live de ontem do Gamer é que ele mesmo não concorda que os moderadores conversem com os administradores do coletivo como pessoa física, aliás, jurídica. Então isso já complica. Um comentáriozinho rápido. Infelizmente, eu já tava esperando que isso acontecesse. Assim, eu achava que ia demorar mais ou menos um ano, mas aconteceu agora. Porque, assim, o pessoal boa parte do pessoal da alta cúpula da Soberana, por assim dizer, não todo mundo, é importante a gente generalizar tanto na Soberana em si quanto na alta cúpula. Você vê que aquele pessoal que se julgou espertão meio que quer mandar no trabalhador, sabe? Aí, Sim. sei, que quer mandar na população, sabe? Aí. Uhum. E é um pessoal muito sectário que meio que quer centralizar o poder dele. E vamos ser sinceros, boa parte do pessoal. Tem uma parte lá do pessoal da alta cúpula que é playboy, que é filho de rico mesmo, sabe? Aí é complicado, porque eles também são além dessa questão deles quererem o poder pra eles são sectários. A gente não pode esquecer que foi o Ian Neves que falou que, tipo, os gonzalistas, como se todos fossem assim, não gostam deles porque pra eles tudo é revisionismo. Que o ecossocialismo não importa porque os ecossocialistas, como se todos eles... Bom, segundo Ian Neves, como se todos eles fossem trotskistas. O Ian Neves foi o cara que disse que a opinião de anarquista não importa. E, assim, como que isso não ia acontecer? Como que não ia acontecer, sabe? Uhum. Encerrou o meu comentário aqui. Não, e lá na Soberana, uma coisa rapidinho que eu queria falar. Lá na Soberana eu já vi gente falando abertamente que não gosta de anarquista, que, tipo, tinha que fuzilar anarquista, entendeu? Então, tipo, complicado, né? Situação. Sim, e se Purple ou Bunny gostasse de fazer comentário agora? Sim. A Purple. Sobre a questão de fuzilar anarquistas, a gente já recebeu esses comentários diretamente. Sobre a questão da organização dele ser extremamente hipercentralista, a gente acha também que isso também foi um ponto muito forte de ruína. É um ponto único de falha. O que acontece é o seguinte, na nossa visão é como se eles tivessem feito uma organização tão vertical que acabou se tornando um instrumento de violência de classes, no caso as classes sendo as de dentro do servidor internamente. Eles acabaram se tornando aquilo que eles juraram quebrar. Era só isso. E a história se repete, né? Sim, Isso se repete. Mesmo que seja num microcosmos da internet ou de um servidor do Discord se repetindo, né? Sim. Bom, só pra finalizar aqui, gente. A Soberana é extremamente centralista. Eles, como o Samu disse, não tinha como não acontecer. Porque eles viraram um culto à personalidade. Mas isso não é incomum em grupos comunistas, especialmente marxista-leninista. Não todos, obviamente não todos. Mas muitos. Acontece comum. O meu medo, eu espero que não aconteça. Eu espero que não aconteça com a colmeia. Mas o meu medo é que a colmeia siga o mesmo caminho eventualmente. Porém, eu espero que não aconteça. Realmente. Aprender com os erros e seguir em frente. E, gente, no fim das contas, a Soberana tinha um ego muito inflado. Eles falavam que eles eram a esquerda no Brasil. Eles não são. Muita gente. Não acredite em quem fala que eles são a esquerda. Não acredite em ninguém que se coloque como paradigma. Não acredite. Eles não são. Principalmente, eu vou dar nome aqui, principalmente o Humberto Matos. Ele quem foi o principal que falou isso, tá? Eu não vou esquecer, eu não vou deixar ninguém esquecer.
Porque pra mim esse cara, ele justamente ele é a encarnação de tudo isso, Uhum. como pessoa. E Então, Ele assim, é não a deixa de ser- personificação, né? Personificação da. Ele é a personificação de todos esses problemas. Então, assim, Não vou foi o deixar. Humberto. Não foi o Humberto que falou que se o canal do Ian e de outro Gaiofato acabar, tipo, a esquerda. Você entendeu? É isso. É, É isso, isso. é sobre Foi isso. quem falou isso primeiro foi ele. Quem É. veio com esse papo primeiro foi ele. Eu não deixo ninguém esquecer por isso. Então, Pessoal, e só um aviso rápido, se, mais uma vez, lembrando disso rapidamente, mas se vocês quiserem saber como é uma esquerda que não é desse jeito na prática, que realmente você tem voz, que como é a democracia levada a sério, por favor, vá para o nosso servidor. sim. Isso. Alguém tem mais alguma consideração final pra falar? Então, assim, uma coisa que eu queria falar é. O não que a gente também se venda como a única esquerda, né? Pelo amor de Deus, gente. Assim, longe da gente falar isso, mas tipo. Nós somos anarquistas e, tipo, os princípios que a gente segue são princípios diferentes, assim, né? Muito mais, digamos, descentralizados, abertos. Mas não que a gente queira pagar de que não, nós somos os melhores, não é isso, tá? Longe da gente falar isso daqui, tá? Mas sinta-se à vontade para entrar no nosso servidor, participar das nossas coisas, dos nossos projetos. Entrem E na call à vontade, se Sim, quiser você conversar. pode e- falar qualquer coisa assim que você sentir à vontade, pode propor, fazer propostas, sugerir, dar dicas, críticas, desde que se mantenha o respeito com todo mundo, claro, né? E é isso aí. Estamos abertos, estamos acolhendo as pessoas e basicamente é isso. Bom, e com isso, pessoal, acho que a gente pode finalizar por aqui. E Sim. a Soberana foi de F. Uhul! Botar foguete, galera. Tipo assim no churrasco. O Vasco tem um novo atacante, Soberana. Ai, ai, ai. Até a próxima. Dançou. Soberana, dá um beijo no Olavo pela gente. Dá um beijo no lado. A Beijo, gordo. Soberana foi, Mua! a Soberana foi pagar uma visita ao Olavo lá, foi entrevistar o Olavo. Sim, é.